Olá, meus queridos, dando continuidade então à resolução comentada das questões do nosso aquecimento do mês de outubro, que contemplou questões de análise combinatória, de progressão aritmética e de progressão geométrica. Agora, a gente vai resolver as questões de progressão aritmética e progressão geométrica, certo? Vamos compartilhar aqui o nosso material e vamos ver o que nos espera. Olha só a primeira questão que aparece de progressão aritmética, progressão geométrica. Considere a seguinte progressão aritmética: 10, 17, 24, 31 e assim por diante. O primeiro elemento dessa sequência que ultrapassa 2023 é... Bom, o que acontece aqui? Notem que um caminho trabalhoso seria tentar adivinhar qual é o termo que vai chegar perto do 2023, depois ou antes. Ou seja, fazer por tentativa e erro. Mas eu vou usar uma estratégia diferente e mostrar para vocês como essa questão pode ser resolvida de uma maneira mais acessível. Antes, eu vou fazer o seguinte: eu vou reescrever a sequência aqui do lado. 10, 17, 24, ficou meio longe ali o número, 24, 31 e assim por diante. Vejam que é uma progressão aritmética cuja razão é igual a 7. Então, aqui é mais 7. Opa, aqui é mais 7. Aqui é mais 7. E assim por diante. Bom, eu posso considerar também um elemento antes do 10. O elemento antes do 10 dentro dessa progressão é o 3. Por quê? Porque 10 menos 7, 3. Bom, vejam que ele quer saber o primeiro número que ultrapassa, o primeiro elemento da sequência que ultrapassa 2023. Vejam que todos esses elementos aqui, quando divididos por 7, dão resto 3. Todos eles. 10 dividido por 7, resto 3. 17 dividido por 7 dá 2, 14, resto 3. 24 dividido por 7 dá 21, dá 3, que vê 3 vezes 7, 21, 24 menos 21, resto 3. Então, esse número aqui é o nosso número-chave. Ora, o primeiro elemento dessa sequência tem que ser um número que, quando dividido por 7, deixe resto 3. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o 2023 como referência. Vou pegar o 2023 e dividir por 7. 2023 dividido por 7, vamos lá, dá 2 vezes, que dá 14 aqui. 20 menos 14 dá 6, baixa o 2, 62. 62 dividido por 7 dá 8 vezes. 8 vezes 7, 56. 62 menos 56 dá 6. Baixa esse 3 aqui e 9. 9 é 7, 63, resto 0. Vejam que o 2023 ele não faz parte dessa progressão aritmética. Ora, só vai fazer parte dessa sequência numérica, dessa progressão aritmética, aqueles que divididos por 7 deem resto 3. Ora, para chegar no resto 3, eu preciso somar mais 3 aqui embaixo no resto. Somar mais 3 aqui embaixo é somar mais 3 ao 2023. Então, o primeiro número que vai ultrapassar 2023 vai ser o 2026. Notem que, de progressão aritmética, só temos a ideia da sequência apresentada e o que nos facilitou muito foi a divisão pela razão e o resto gerado, o resto obtido dessa divisão. Ok? Primeira questão, então, bem elegante, né, da banca FGV. Banca essa que já foi anunciada como a banca organizadora do certame do concurso unificado do TSE, hein? Fica ligado nisso que essa banca, ela é assim, ó. É um misto de choro e um misto de alegria. A gente tem que estar preparado para tudo. Vamos lá, galera. Questão de número 2. Um micro-ondas custa R$420 e a loja aceita que o pagamento seja feito em 3 prestações, de modo que cada prestação seja menor do que a prestação anterior e a redução do valor da prestação seja constante. O produto dessas prestações é igual a R$2.688.000. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor exato em reais
de cada prestação. Ora, aqui a gente poderia fazer o teste de análise, o teste por alternativa, ok? Sem problema nenhum. A gente ia ver a soma se dá 420 e quais os produtos dá 2.688.000. Dá para fazer, professor? Dá. Qual é a chance de errar aqui? Grande. Por quê? Porque tu imagina que tu dá numa prova de concurso público, ok? Correndo contra o tempo. Então, tu vai fazer 4 contas distintas para ver qual é a alternativa correta. No caso aqui da banca objetiva. Pensa numa banca que utiliza 5 alternativas. Vão ser 5 contas distintas para chegar na alternativa. E outra, tu vai ter que partir assim, ó, de alguma alternativa. Se for a letra A a resposta, beleza, tu vai acertar de cara. Mas e se for a letra E? Ah, eu começo pela letra E. Sim, mas tem que tu não sabe qual é a alternativa correta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o método passo a passo, o método por resolução de problemas. Vamos começar pela primeira parte que diz assim, ó. O micro-ondas custa R$420, ok? Essas 3 prestações, quando somadas, tem que dar R$420. Vejam o seguinte, eu vou dizer assim, ó, que essas 3 prestações, elas seguem uma progressão aritmética. X menos a razão, X mais a razão, ok? Bom, se a soma das 3 prestações dá 420, então eu vou somar esses 3 carinhas aqui. X menos razão, mais X mais razão, igual a 420. Menos R com mais R dá para cortar. 3x igual a 420. X igual a 420, dividido por 3, que dá igual a 140. Então, a segunda prestação vale R$140. Tá, isso aqui, professor, a gente já sabe, né? Que vale R$140. Tá, e agora, o que eu sei? Eu sei o seguinte, que se eu multiplicar esses 3 números, ok? Tem que dar igual a 2.688.000. Ou eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar 2.688.000 e dividir por 140. Por que eu vou dividir por 140? Porque aí eu vou descobrir qual é o resultado do produto das outras 2 prestações. Então, 2.688.000 dividido por 140 dá 1 milhão, 1 milhão não, 134.000, aqui já está a conta prontinha aqui para a gente não ter problema, 134.000 dividido por 7, que é igual a 192.000, ok? Ou melhor, 19.200. Isso, 19.200. Ora, 19.200. Quais são os números que multiplicados dão 19.200? Ora, só existem 2 números que multiplicados dão 19.200. O 160 e o 120. 16 vezes 12 dá 192. Qualquer outros números que a gente multiplicar aqui por aqui, o único que vai dar 19.200 é o que apresenta a alternativa B. Senhor, aqui o senhor acabou indo para as alternativas. Por que eu não fui antes? Porque antes era um número muito grande. Era 2.688.000. E aqui no 19.200, eu posso omitir aqueles 2 zeros e pensar só no 192. E aí eu posso tirar todos os zeros ali da alternativa A, B e C e arriscar. Casualmente, 16 vezes 12 é 192. Logo, 160 vezes 120, 19.200. Ok? Atentem-se para o início da resolução, a forma como eu escrevo aqui uma progressão aritmética de 3 termos, né? Então, eu pego o termo central e chamo de x, o termo anterior vai ser o x menos uma constante, que eu chamei de razão aqui, R, e o termo posterior vai ser o x mais uma razão, mais uma constante, que eu chamei de R, tá? Essa forma aqui de escrever uma progressão aritmética, ela facilita muito na parte de cálculos numéricos em progressão aritmética. E depois, na progressão geométrica, a gente vai ver que a gente pode utilizar uma forma bem parecida de escrever os elementos de uma progressão geométrica com 3 elementos. Mas aí deixa chegar em PG para a gente ver como é que funciona. Ok? Buenas. Na questão de número 3, a gente tem o seguinte.
Julgue um item subsequente. Se 3 números reais formam uma progressão aritmética, cuja soma dos termos corresponde a 18, e o produto entre eles 66, podemos afirmar que o maior desses termos corresponde a 11. Bom, então aqui de novo, eu tenho a seguinte ideia. 3 números que formam uma progressão aritmética. Então, eu vou usar a mesma ideia anterior. X menos R, X mais R. A soma entre eles é 18. Então, se eu pegar x menos r mais x menos r, mais x mais r, tem que dar 18. Corto esse r com esse r aqui. 3x igual a 18. X igual a 6. Ok? Então, eu sei que o termo é igual a 6. Então, vamos botar lá. O termo central é igual a 6. Certo? Bom, diz aqui que o produto entre eles corresponde a 66. Ora, o produto entre os 3 termos. Quando eu pego 66 dividido por 6, vai dar 11. Ou seja, o produto entre esses 2 termos desconhecidos tem que dar 11. Só existe uma possibilidade de o produto de 2 números que formam uma progressão aritmética ser 11. Ok? Um deles ser 1 e o outro ser 11. Aqui pode ser 1 e aqui pode ser 11. Professor, pode inverter o 11 e 1 de lugar? Pode, porque mesmo assim vai continuar sendo uma progressão aritmética, certo? Professor, pode ser menos 1 e menos 11, porque menos 1 vezes menos 11 também dá 11. Até na multiplicação dá certo. Só que se eu colocar o menos 1 e o menos 11 na sequência, não vai formar uma progressão aritmética, tá? O maior número dessa sequência, como a gente pode ver aqui, é o 11. Então, o item 3 está corretaço. Sim, é o número 11. Tá? Vejam que aqui eu ainda não utilizei fórmulas. Vejam que análise combinatória tem fórmula. Progressão aritmética e geométrica tem fórmula. Professor, é necessário usar? Depende. Claro que vai muito da forma como tu estuda esses assuntos. É óbvio, pessoal, que em algum momento aqui eu vou utilizar fórmula de progressão aritmética ou geométrica, ok? Vou utilizar. Por quê? Porque eu preciso de uma organização na parte da estratégia para poder enxergar onde eu quero chegar, certo? Olha só a questão 4. Marcelo está se preparando para uma prova que irá ocorrer em 30 dias. Para isso, decidiu começar estudando no primeiro dia por um tempo de 12 minutos e irá acrescentar 40 segundos de estudo a cada dia, até o 30º dia, quando fará a prova. Seguindo essa estratégia de estudos, pode-se concluir que Marcelo irá acumular um tempo de estudos até o dia da prova, que está compreendido entre. Notem que, no enunciado, o tempo é apresentado em minutos e nas alternativas, em horas. A razão dessa progressão aritmética está em segundos. Professor, o que o senhor nos sugere? Transforma tudo para a unidade menor que está sendo apresentada. A menor unidade de tempo que está sendo apresentada ali é segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. No primeiro dia, o Marcelo estudou 12 minutos. Ou, a gente pode dizer, 720 segundos, certo? No segundo dia, ele estudou 40 segundos a mais. Então, no segundo dia, ele estudou 760 segundos. Então, eu vou trabalhar com segundos. Professor, eu posso trabalhar com minutos? Pode. Só que, querendo ou não, tu vai ter que transformar os teus 40 segundos em minutos, tá? Isso vai ser igual a 0,66666, ou seja, vai dar uma dízima periódica. Isso pode dar um certo bug na cabeça, tá? Por que eu estou trabalhando tudo em segundos? Porque eu só vou trabalhar com o número inteiro, só com o número inteiro, e vai ficar mais fácil para mim, tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual foi o tempo de estudo acumulado do primeiro dia até o 30º dia. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantos segundos foram estudados no 30º dia, que eu chamo de x30, ok? É o elemento x no 30º
É o elemento x no 30º dia. Então, eu tenho assim, pego o primeiro termo, 720, mais o número de dias menos 1 vezes a razão, ok? Isso aqui vai ser igual a 720 mais 29 vezes 40. Isso aqui vai ser igual a 720 mais 29 vezes 40, eu já tinha feito a conta aqui, 1.160. Então, no 30º dia, o Marcelo estudou aqui 1.880 segundos. Só no 30º dia. Mas ele não quer saber... Isso, 7... Isso. Ele não quer saber quanto que ele estudou no 30º dia, mas sim o tempo acumulado, do primeiro até o 30º. Então, agora eu parto para a fórmula da soma. Então, a soma dos 30 tempos é igual ao primeiro tempo, primeiro dia, né? O primeiro tempo do primeiro dia, mais o tempo do último dia, 1.880. Vamos só arrumar aqui direitinho. Divido por 2 e multiplico por 30 de novo, que é o número de dias que foram estabelecidos. 30 dividido por 2 aqui dá 15. No final aqui vai ficar 2.600 vezes 15, que vai dar... Ah, eu já fiz um detalhe aqui, é isso. O que acontece? Eu já vou dividir por 60, ok? Por quê? Porque eu estou em segundos, então eu vou dividir por 60 segundos aqui para ficar mais fácil, certo? Vai dar 650, e aí eu vou dividir por 60 minutos, porque aí agora eu quero saber o número de horas, e isso aqui vai dar 10 horas e 50 minutos. Então, o tempo acumulado de estudo do primeiro dia ao 30º dia foi de 10 horas e 50 minutos, como está indicado aqui na alternativa C. Vejam que aqui eu já fiz 2.600, que é o valor de 1.720 mais 1.880, multipliquei por 15. Esse tempo aqui de cima vai ser dado em segundos. Quando eu divido esse cara por 60 segundos, eu descubro o tempo em minutos, dá 650. Quando eu pego 650 e divido por 60 minutos, eu vou descobrir o tempo em horas. Então, vai dar 10 horas exatas e vão sobrar ainda 50 minutos. Não é uma questão difícil, tá? Mas é uma questão que merece atenção. Para quem optou por fazer tudo em minutos ou tudo em horas, deve ter sentido um pouquinho de dificuldade. Chegado na resposta, mas ter sentido um pouquinho de dificuldade para resolver essa questão. Mas, com certeza, chegou na resposta. Tá? Buenas. Questão de número 5. A soma dos valores de x que torna essa sequência uma progressão aritmética é... Bom, existe uma propriedade, pessoal, tá? De progressões aritméticas. Tá? Ela diz que todo termo central é a média aritmética dos dois termos que a contornam. O que eu quero dizer com isso? Tá? Esse x ao quadrado mais 1 é a média aritmética do x menos 1 e do 9x mais 3. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu pego 9x mais 3 e somo com x menos 1, e quando eu divido por 2, vai dar x ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Então, eu vou passar esse 2 para cá multiplicando, vou limpar o que tem para limpar e ver o que vai sobrar. Então, esse 2 vem para cá multiplicando x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 2. Aqui em cima vai ficar 10x, 9x mais 10x. 3 menos 1, 2. Esse mais 2 com esse mais 2 eu posso cortar. E eu vou ficar com 2x ao quadrado menos 10x igual a 0. Equação de segundo grau. Pessoal, nesse caso que nós temos uma equação de segundo grau incompleta, no qual o termo c é igual a 0, a gente pode fugir da fórmula de Bhaskara, tá? Aqui também está pedindo apenas a soma dos valores de x. Então, também existe as relações de Girardi, cuja soma das raízes é igual a menos b sobre a.
eu tenho uma equação de segundo grau, na sua forma geral, a soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes c sobre a. Essas aqui são as relações de Girardi. Se a gente aplicar aqui as relações de Girardi, a soma dos valores das raízes, né, que satisfazem essa equação, menos 10 sobre 2. Menos 10 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Então, é um valor maior que 4 e menor que 7. Dá para fazer por Bhaskara? Dá. Tá? Mas aqui eu ainda sugiro fazer por fatoração, certo? Fazer essa equação por fatoração é tu colocar o 2x em evidência, vai ficar x menos 5 aqui dentro. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou 2x é igual a zero, que gera x igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. X igual a 5. 0 mais 5 dá 5. Então, vejo que tem três caminhos aqui que a gente pode escolher para resolver essa equação. Tá? Sora, qual é o mais fácil? Eu não gosto de falar qual é o mais fácil, assim, porque isso depende muito do enunciado. Tá? Para esse momento, as relações de Girardi, que são as relações de soma e produto, é o mais acessível. Ok? Bom, turma, para a gente seguir, vamos finalizar aqui com a questão de número 6. A questão de número 6. Aí a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco. Tá? Vamos lá. A questão de número 6 diz assim, ó. Vou botar para baixo assim. Max recebe mensalmente seu salário na empresa em que trabalha e resolveu poupar mensalmente parte do seu dinheiro, de maneira que guardasse valores obedecendo a uma determinada sequência em progressão aritmética. Após alguns cálculos, ele constatou que, ao somar o valor poupado no 11º mês com o valor poupado no 19º mês, resultará um montante de R$ 480. Se somar apenas os valores poupados no 7º mês e no 15º mês, terá um montante de R$ 360. Sendo assim, qual será o total poupado por ele ao final de 20 meses? Olha, aqui, pessoal, é um trabalho braçal, tá? Aqui vai ser um trabalho, vai ser uma resolução trabalhosa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema de equação e a partir desse sistema eu vou identificar dois carinhas. O primeiro termo dessa progressão aritmética, o primeiro valor que ele guardou, tá? E o último termo que ele guardou lá no 20º mês. São os dois caras que eu preciso para descobrir a soma, né, no mês todo, a soma nos 20 dias todos, ok? Respira fundo aí, tá com água e vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho a seguinte informação. O 11º mês com o 19º mês dá 480. Então, eu tenho assim, ó, x11 mais x19 igual a 480. 7º mês mais 15º mês dá R$ 360. Então, x7 mais x15, né? Igual a 360. Tá? Em algum momento eu vou apagar esse sistema aqui, pessoal, para abrir espaço. Mas ainda bem que é vídeo, né? Então dá para pausar, dá para copiar e depois dá para voltar sem problema nenhum. Tá? Essa é a vantagem de a gente ter um quadro digital, né? Que tu pode voltar e depois apertar o voltar sem problema nenhum. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escrever todos aqueles termos, o x11, o x7, o x19, o x15, em função do primeiro termo e da razão. Para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral, que diz assim, ó, xn é igual a x1, deixa eu fazer aqui que vai ficar mais fácil de vocês enxergar. Xn é igual a x1 mais n menos 1 vezes a razão. Importante essa fórmula do termo geral é que esse n menos 1 é daqui, ó, n menos 1. Ou seja, o termo que está multiplicando a razão sempre vai ser a diferença desse cara que está fora por esse cara que está dentro. Tá? N menos 1. Assim, eu consigo reescrever o meu sistema da seguinte maneira. O x11 nada mais é do que x1 mais 10R. Ó,
x1, né? Eu quero o primeiro termo. Isso. Quero o primeiro termo. Então, ó, x11 é igual a x1, 11 menos 1, 10. x19 é o primeiro termo mais 18R. Deixa eu melhorar aquele R ali que ficou bem doido. E tudo isso aqui igual a 480. Essa mesa é muito sensível, essa mesa digitalizadora. x7 eu posso escrever como x1 mais 6R. x15, x1 mais 14R. E isso aqui vai dar igual a 360. Certo? Ó, eu já vou fazer uma flechinha assim, porque eu vou voltar para cá, porque eu vou organizar esses caras aqui. Tá muito bagunçado. Certo? Agora eu vou apagar aqui e vou arrumar as equações. x1 mais x1 dá 2 vezes x1. 10R mais 18R dá 28R. Isso aqui igual a 480. A de baixo, x1 mais x1 dá 2x1. 6R mais 14R dá 18R. Igual a 360. Por que é importante arrumar Por que é importante arrumar esse sistema? Porque agora eu vou usar o método da adição. O que é o método da adição? É o método qual eu somo as equações com o intuito de eliminar uma das variáveis. Quais são as variáveis? x1 e r. Ora, professor, mas se o senhor somar ali, não vai somar nenhuma, não vai sumir nenhuma variável. É verdade. Por isso que a segunda equação aqui, ó, eu vou multiplicar por menos dos dois lados. E olha como é que vai ficar agora. 2x1 menos 2x1 dá 0. 28R menos 18R dá 10R. 480 menos 360, isso dá igual a 120. Então, R é igual a 12. Então, eu descobri a minha razão, tá? R igual a 12. Isso... Ah, não, peraí. Não, tá certo. É o 15, né? 15 menos 1 tá certo. R igual a 12. Certo? Bom, razão igual a 12, o que eu vou fazer? Eu fiz 14 mais 6 igual a 18. Agora eu me dei conta. 14 mais 6 igual a 20. Ainda bem que foi agora, né, velho, que eu me dei conta. Por que eu botei 20? Por que eu botei 18? Não sei. Vamos botar aqui. 20 anos. Ai. 14 mais 6, 18. Não sei de onde é que saiu 18. É, gente, ser pai é bravo. Agora sim. Agora eu vou pegar. Ser pai é maravilhoso, né? O cansaço é que mata a gente. Agora sim, ó. 28 menos 20 dá 8R. 480 menos 360 dá 120. 120 dividido por 8 dá 15. Descobri a razão. A razão é igual a 15. A partir daí, eu consigo determinar quem é o meu x1, que é o primeiro elemento, e quem é o meu x30, que é o x20, no caso, né? Que é o meu 20º elemento. Então, x1 vai ser igual a... Vou usar uma dessas equações aqui, ó. 480 menos 28 vezes 15, que é o valor do R. Esse 2 aqui vai passar dividindo. Então, eu já fiz aqui a continha. X1 vai ser igual a 30. E também já posso descobrir qual é o valor do x20. x20 é igual a x1, que é 30, que eu descobri aqui em cima, mais 20 menos 1, 19, vezes a razão, que é 15. Aqui vai dar um final de 315. Então, no 20º mês, ele investiu R$315. Ele poupou R$315. Agora a gente vai para a soma. Pega o primeiro mais o 20º, divide por 2 vezes o número de meses. Aqui, 20 dividido por 2 dá 10. 30 mais 315 dá 3.345, que multiplicado por 10 dá 3.000
450, como indica ali a alternativa C. Vejam que não é uma questão de vício, é uma questão trabalhosa, ok? E que merece atenção, né? Vejo que eu peguei 6 mais 14 e achei 18 e não me dei conta. Por quê? Sei lá por quê, porque são dúvidas insondáveis da vida que a gente faz e segue o baile, ok? Provavelmente eu não chegaria na resposta, ou até mesmo talvez alguém previu isso e chegaria nessa resposta, tá? Numa outra resposta. Mas o fato é que deu tempo de corrigir a tempo, certo? Bom, galerinha, para a gente não ter mais nenhum tipo de desatenção, principalmente para mim aqui, a gente para e faz um novo break, ok? Para a gente tomar um cafezinho e aí, na sequência, a gente volta. Vamos lá, então, queridos, na nossa continuidade de resolução das questões sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Aqui também vale dizer que esses dois assuntos eles são carregados de fórmulas. E aí, professor, usa a fórmula ou não usa a fórmula? De novo, vai muito de acordo com o que tu sente mais à vontade. Eu gosto muito daqueles alunos que utilizam um raciocínio lógico aritmético, tá? E que está subentendido a fórmula. E também adoro muito aqueles alunos que usam uma outra estratégia de resolução usando as fórmulas. É isso aí. A progressão aritmética, a progressão geométrica, tão democrática quanto a análise combinatória, certo? Vamos compartilhar aqui, então, o material e vamos continuar de onde nós paramos. Então, a gente encerrou antes na questão número 6 e agora vamos para a questão de número 7. Olha lá o que diz. Analise as sequências a seguir. Então, tem 4 sequências e as alternativas falam sobre as possibilidades dessas sequências serem progressões aritméticas, né, ou não ser progressão aritmética. Então, lembrando que para que uma sequência seja progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos sempre tem que ser a mesma. Então, por exemplo, aqui na 1, na primeira sequência, nós temos aqui 4 para 8, 4, 8 para 14, 6, 14 para 6, 2, 16 para 20, 4. Então, isso aqui não é uma progressão aritmética. Agora, na 2, olha só. De 4 para 7, 3. De 7 para 10, 3. De 10 para 13, 3. De 13 para 16, 3 também. Então, aqui na 2, nós temos uma progressão aritmética. Deixa eu só aumentar aqui e melhorou. Temos uma progressão aritmética. Na sequência 3, de 3 para 6, 3, de 6 para 12, 6, de 12 para 24, 12, de 24 para 48, 24, não é constante, então não é uma PA. Na sequência 4, nós temos assim, de 13 para 11, menos 2, de 11 para 9, menos 2, de 9 para 7, menos 2, de 7 para 5, menos 2. Como essa diferença é constante, então nós temos uma progressão aritmética. Então, sobre essas sequências, nós temos que a 2 e a 4 são progressões aritméticas, como indica a alternativa B. Ok? Bueno, questão super acessível de fazer, e aí a gente tem aqui, né, uma variabilidade de graus de dificuldade de questões, né? Olha só, por exemplo, essa questão de número 8. Essa questão de número 8 aqui, queridos, ela é mais trabalhosa, digamos assim, do que difícil, tá? O que que acontece? Muitas vezes a gente precisa organizar as informações algébricas que a questão nos apresenta, certo? Então, olha só. Considere que a sequência x, 16, y, z represente uma progressão aritmética e a sequência x mais 1, 14, y mais 2 e z mais 20 represente uma progressão geométrica. Se todas as sequências forem crescentes, podemos concluir que... E aí, nas alternativas, nós temos informações referentes à progressão aritmética, geométrica, sobre razão, sobre o termo, enfim, a gente tem que descobrir qual das alternativas melhor vai se encaixar. Eu vou começar com a informação da progressão... Perdão, pessoal. Da informação da progressão aritmética. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho assim, ó, eu vou pegar o 16, o y e o z, e vou aplicar aquela relação, aquela propriedade do termo do meio. Então, o y é a média aritmética de 16 e z,
Então, 16 mais z dividido por 2. Opa, aquele 2 ali ficou bem estranho. Dividido por 2 é igual a y. Ou seja, daqui eu tiro que 16 mais z é igual a 2y. Por que que isso aqui, para mim, é importante? Porque o x e o yz que tem aqui na PA é o mesmo que tem aqui na PG. Então, eu vou aplicar a propriedade da progressão geométrica nesses três últimos termos, no 14, no y mais 2 e no z mais 20, tá? Na progressão geométrica, a gente tem assim, que um termo, ele é a média geométrica dos termos de trás e o da frente dele, ok? Então, a gente tem a seguinte situação, olha só. A gente tem assim, ó, 14 vezes z mais 20 é igual a y mais 2 ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho uma informação com z e y, e aqui eu tenho informação com z e y. Então, eu vou montar aqui um sistema de equação, certo? A partir daqui, eu vou tentar estabelecer um valor para z ou para y. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 14 que multiplica z mais 20 é igual a y mais 2. Desculpa, y mais 2 ao quadrado. Aqui eu já vou fazer produto notável. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Eu sei que 2y é z mais 2, 2y é z mais 16, então o z vai ser igual a 2y menos 16. Isolei o z aqui para jogar aqui depois. Então, vai ficar assim, ó, 14, que multiplica o z, 2y menos 16 mais 20, igual a y ao quadrado, mais 4y mais 4. Bom, aí aqui, pessoal, eu vou passar um trabalhão, tá? Para a gente poder resolver essa equação aqui, certo? Como a nossa aula aqui, ela está sendo gravada, então eu vou apagar aqui umas partes, e aí vocês vão acompanhando ali, né, fazendo a volta do vídeo. Então, aqui eu vou arrumar o parênteses, vai ficar 2y mais 4, igual a y ao quadrado mais 4y mais 4. Então, aqui, pessoal, é certo que vai gerar uma equação de segundo grau, né? E aqui não vai ter jeito, aqui eu vou ter que aplicar a fórmula de Bhaskara mesmo. Vou apagar esse cantinho aqui, ó, tá? E vou continuar daqui. Até vou trocar a cor da caneta aqui, vou pegar uma caneta verde. Então, vai ficar assim, ó. 14 vezes 2y dá 28y, mais 14 vezes 4 dá 56, igual a y ao quadrado, mais 4y mais 4. Então, vou deixar a equação de segundo grau aqui bem montadinha. Vai ficar y ao quadrado, 4y menos 28y dá menos 24y, 4 menos 56, né? 4 menos 56, menos 52. Isso aqui igual a zero. Então, eu vou descobrir através de Bhaskara duas raízes, que eu vou chamar de y1 e y2. Aí, aqui, aplicando Bhaskara, né, pessoal? Matemática básica, lembra, né? Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Eu vou chegar a dois valores. Um deles vai ser menos 2 e o outro valor vai ser igual a 26. Aqui também a gente pode se basear pelas relações de Girardi que a gente viu anteriormente, né, numa questão anterior. 26 menos 2 dá 24, aqui tem que dar a soma invertida. 26 vezes menos 2, menos 2. O y chegamos em menos 2. Bom, mas o menos 2, pessoal, ele não pode entrar. Por quê? Porque está dizendo que todas as sequências são crescentes. Então, eu já sei que o valor do y é 26. Ora, se eu sei que o valor do y é 26, então agora eu posso descobrir o valor do z, por exemplo. Z é 2y menos 16.
Ó, vou apagar aqui. Aí eu vou trocar a cor da caneta para a gente manter uma sequência aqui legal. Vou pegar uma caneta laranja. Então, eu sei que Z é igual a 2y menos 16. Então, Z é igual a 2 vezes 26 menos 56. 2 vezes 26 dá 52. Aqui eu botei 56, mas é 16. Aí, 16. 52 menos 16 é igual a 36. Então, eu já sei que o Z é igual a 36. Bom, a partir daqui eu posso descobrir todas as outras variáveis. Bom, mas de cara, ó, eu já sei que a alternativa D me dá a resposta. O valor de Z é igual a 36, ok? É uma questão mais trabalhosa? É uma questão mais trabalhosa. Ela não chega a ser difícil, ela é trabalhosa. Eu comento isso muito nas aulas, né? A diferença entre questão difícil e questão trabalhosa. A questão difícil, ela te barra até no iniciar a questão. A questão trabalhosa, ela não te barra no início, ok? Mas assim, tu vislumbra o final, mas tu sabe que tu vai passar um pouquinho de trabalho, tá? Então, questão 8, uma questão trabalhosa, mas não uma questão difícil, certo? Vamos pegar agora a questão de número 9. A questão de número 9 diz assim, ó. Uma cidade tinha 100 mil habitantes em 2009 e 120 mil habitantes em 2019. Supondo que o crescimento da população, ano a ano, ocorreu segundo uma progressão geométrica, podemos afirmar que a população dessa cidade, no ano de 2015, era igual a 100 mil multiplicado por... Bom, vejam o seguinte, que os valores de população que foram apresentados ali sempre são vezes 1000. Então, eu vou eliminar aquele vezes 1000. Eu vou trabalhar só com os primeiros números. Então, em vez de trabalhar com 100 mil, eu vou trabalhar com 100. Em vez de trabalhar com 120 mil, eu vou trabalhar com 120. Em vez de trabalhar com 100 mil ali no final, 100 de novo. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero identificar o seguinte. Em 2009 foi o primeiro ano. Ok? 100 mil. Tá? Esse cara aqui é o nosso X1. Tá? 2009. Depois, em 2019, foi 120 mil. Eu vou botar só o 120. E aí, professor, esse X aqui é o quê? Bom, tu pode fazer nos dedos, ó. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ele é o X11, ok? Ele é o nosso X11. E aí ele quer saber o ano de 2015. 2015. Né? Ele quer saber esse cara aqui e ele é quem? Qual X ele é aqui? Bom, 2019 X11, 18, 17, 16, 15. Então, 11, 10, 9, 8. Então, ele é o X, perdão, X7. Então, ele quer saber o valor de X7. Ora, usando o termo geral, eu sei que o X11, vou melhorar aqui esse 11 aqui, ficou sendo um H. Eu sei que o X11 é igual a X1 vezes a razão elevado a 11 menos 1. Ok? X11 é igual a 120. X1 é igual a 100. E a razão é elevada a 10. Quando eu passo esse 100 para cá dividindo, eu vou ficar com essa situação aqui, ó. 120 sobre 110 igual a Q sobre Q elevado a 10. Simplificando 120 com o 100, não sei por que eu estou botando 110, olha só. O cansaço pegando, galera. Aí, aqui, 120 sobre 100. Quando eu simplifico 120 com 100, isso aqui é igual a 6/5. Ou seja, o valor da razão é igual a raiz décima de 6/5. Certo? Bom, e agora, professor? Bom, agora a gente vem para cá para descobrir o valor do X7. O X7 é o 100 mil que ele falou, vezes o Q elevado a, vejam bem, é 7 menos 1. Então, Q na 6. Como esse Q é raiz décima de 6/5, então eu vou pegar a raiz décima de 6/5 elevado a 6.
Posso simplificar o 10 com 6, vai ficar 5 aqui e vai ficar 3 aqui. Então, a resposta vai ser a raiz quinta de 6 quintos elevado a 3, como a alternativa C nos apresenta, ok? Então, de novo, aqui uma questão que não é difícil, ok? Mas exige um pouquinho mais da nossa atenção. Vocês estão vendo aí que a atenção aqui é um detalhe super importante aqui para chegar na resposta, tá? Muito bem. Galerinha, não se esqueçam de curtir, compartilhar aqui o nosso material. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá para @prof. Gustavo Quevedo, pode colocar aqui nos comentários sem problema nenhum, certo? Na descrição aqui do nosso vídeo tem o link para quem quiser participar e receber as dicas do nosso grupo de WhatsApp de raciocínio lógico, meu contato pessoal no WhatsApp, que quiser tirar as dúvidas sobre concurso, sobre questões. Fiquem bem à vontade, eu estou aqui para ajudar vocês e vamos juntos nessa nossa busca pela nomeação. Olha a questão de número 10. Considere uma PG com o primeiro termo sendo 7 e a razão igual a 3. Assinale a alternativa com a soma dos 7 primeiros termos dessa progressão. Quando a gente fala de soma dos termos de uma progressão geométrica, a gente sempre lembra de uma fórmula horrenda, ok? E é isso, pessoal. Se não souber a fórmula, vai passar trabalho para fazer a soma dos termos, ok? Se forem poucos termos, até dá para fazer de cabeça. Agora, se forem muitos termos, aí a gente vai ter que usar a fórmula. Caso contrário, a gente vai passar um pouquinho mais de trabalho, ok? Então, vamos lá. A questão 10, ela me dá o primeiro termo. Então, vou botar aqui, ó, x1 igual a 7. E ela me dá o valor da razão. Razão igual a 3. Ela quer a soma dos 7 primeiros termos dessa progressão. Então, como é que eu calculo a soma dos 7 primeiros termos de uma progressão? x1 que multiplica a razão elevado a 7 menos 1 sobre razão menos 1. Ok? Esse 7 aqui seria o n. Aí eu só vou substituir a galera, ó. x1 é 7, razão é 3, sobre a razão menos 1, 3 menos 1. Então, a soma dos 7 primeiros termos, 7 vezes, 3 na 7 dá 240, não, dá 2.187, menos 1, dividido por 2. 7 vezes 2.186 dividido por 2. Simplificando aqui, a gente chega em 1.093 vezes 7, que vai dar 7.651, como acusa a nossa alternativa E. Bah, professor, tem que saber a fórmula. Eu acho que para PG, a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, eu acho que é a única que a gente acaba decorando assim mais, porque a da PG infinita, tu vai pegar o primeiro termo sobre 1 menos a razão. A PG infinita só vai ter soma se ela for convergente, ou seja, se a razão estiver entre menos 1 e 1, desde que seja diferente de 0. Então, para quem acompanhou o meu curso de Essencial do Raciocínio Lógico, viu lá o nosso material complementar de progressão geométrica e, com certeza, deve ter acertado. Se não acertou, é porque provavelmente deve ter ali se enganado na hora da fórmula. Mas calma, ainda dá tempo. Melhor errar agora do que errar na prova. Vamos para a questão de número 11, que diz assim, ó. Uma fazendeira decidiu iniciar uma plantação de alface e, para isso, iniciou a compra de sementes para o plantio de forma semanal e em progressão geométrica. Sabendo que na quarta semana ela comprou 9 quilos de sementes e que na sexta semana ela comprou 16 quilos de sementes, quantos quilogramas de sementes ela comprou na primeira semana? Então, a gente tem o seguinte, na quarta semana, que eu vou chamar de x4, ela comprou 9 quilos. Na sexta semana, ela comprou 16 quilos. Ela quer saber, a questão quer saber quantos quilos foram comprados na primeira semana. Ora, eu tenho como escrever qualquer termo de uma progressão aritmética ou geométrica em função do primeiro termo e da razão. Olha, eu não tenho aqui a razão, mas eu posso pensar assim, ó. O sexto termo é igual ao quarto termo vezes a razão elevado a
6 menos 4, ou seja, a diferença desse cara por esse cara aqui. x6 é o 16, x4 é o 9, a razão elevado ao quadrado. O 9 vem para cá, dividindo. Esse 2 vai virar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 nonos, 4 terços, ok? Ô, prof, por que a razão não pode ser negativa? Ela não pode ser negativa porque não tem como ter uma quantidade negativa de compras de quilos de sementes, ok? Então, sempre, nesse caso, vai ser positivo. Dessa forma, eu tenho como descobrir o primeiro termo. Ó, é só lembrar que x6 é x1 vezes a razão elevado a 6 menos 1. O x6 é 16, o x1 é o que eu quero descobrir, e a razão é 4 terços, que eu vou elevar à quinta potência. Trabalho braçal aqui, né, galerinha? Então, x1 é igual a 16. Deixa eu fazer antes de mais nada aqui. Fazer assim, ó. 16 igual a x1 vezes 4 elevado a 5. Eu não sei se eu fiz essa conta aqui. Eu não fiz essa conta, não. Mas eu vou fazer aqui. 4 igual a 16. 16 vezes 16, 256. 256 vezes 4. Vai dar 1024. 3 na 5, 3 na 4, 81. 81 vezes 3, 243. Então, 16 vezes o 243 vem para cá multiplicando, o 1024 dividindo, igual a x1. Aí aqui sim eu já coloquei a resposta, que vai dar 243 sobre 64, como alternativa C nos mostra, ok? Pessoal, há de se lembrar que aqui eu já tenho um roteiro aqui pronto no sentido de facilitar e de agilizar a resolução, ok? Mas nada tira de vocês a responsabilidade de saber fazer essas contas e essas simplificações, tá certo? Vamos lá, galerinha, aqui já está quase acabando o nosso gabarito aqui, a nossa resolução comentada. Questão 12, olha só. Considere a PA x4y e a PG x3y. Qual será o valor de 1 sobre x mais 1 sobre y? Veja o seguinte. Aqui tem várias propriedades que eu posso aplicar. Na PA, eu posso dizer o seguinte, que x mais y sobre 2 é igual a 4. X mais y igual a 8. Aqui eu posso dizer que x vezes y é igual a 3 ao quadrado. Ou seja, x vezes y é igual a 9. Bah, professor, sistema de equação e ainda tem um produto. Bah, vai gerar uma equação de segundo grau, vou ter que fazer Bhaskara, vai lá. Calma. Vai lá para a expressão. Olha só. 1 sobre x mais 1 sobre y. Isso aqui, pessoal, é uma soma de frações algébricas. Quando a gente faz soma de frações, que os denominadores são diferentes, lembra, a gente faz o MMC, divide e multiplica. No caso de serem letras aqui que são distintas, que é o x e o y, a gente só multiplica os denominadores. Então, o MMC aqui vai dar xy. Aí eu continuo com a mesma ideia. xy dividido por x dá y, y vezes 1, y. xy dividido por y dá x vezes 1, x. Aí, olha só que legal. Aqui em cima eu tenho y mais x, ou, que é a mesma coisa, x mais y, que eu já sei que é 8. xy, eu já sei, é 9. Então, o valor dessa expressão é igual ao que mostra a alternativa A, 8 nonos. Prof, se eu fosse fazer por equação de segundo grau, eu chegaria na mesma resposta? Chegaria. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas tu ia chegar sem problema nenhum, tá? Muito bem, galerinha, tá? É bacana, né? Eu gosto muito de fazer questões. A gente vai estudando a teoria e é legal que depois, num certo ponto, tu só quer fazer exercício, né? Só exercício. Tu só vai complementando algumas coisas teóricas que outras pessoas têm um ponto de vista diferente, tu vai alimentando tua biblioteca mental, e aí quando tu pega uma questão assim, tu já parece que abre, assim, tipo, bah, agora eu sei que eu já fiz uma questão muito parecida com essa. Vamos lá, galerinha, para encerrar o nosso material aqui,
Questão de número 13. Qual é o quarto termo de uma PA de 8 termos, cuja razão é 2, e a soma dos 4 primeiros termos da sequência é menos 4? Bom, pessoal, aí aqui a gente tem a seguinte situação. Vou começar da seguinte forma. Vamos nomear a galera aqui. Então, eu tenho, assim, a razão que é 2. Vamos botar assim, a razão que é 2. Ok? A soma dos 4 primeiros termos é igual a menos 4. E o número de termos é igual a 8. Tá, beleza. Olha só. Esse carinha aqui, eu tenho o seguinte. É a soma dos 4 primeiros termos. Então, ele é a soma do primeiro termo mais o quarto termo dividido por 2 vezes 4. Certo? Vezes 4. Então, vamos lá, olha só. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 vem para cá dividindo. Aí vai ficar x1 mais x4. Então, eu sei que a soma do primeiro termo com o quarto termo é igual a menos 2. Mas veja o seguinte, tá? Veja o seguinte. Eu posso escrever o quarto termo em função do primeiro termo. Então, eu tenho assim, ó. Ou melhor, eu posso escrever o primeiro termo em função do quarto termo. O primeiro termo, ele é o quarto termo mais 1 menos 4 vezes a razão. Lembra que o que tem dentro do parênteses é o de fora menos o de dentro? Então, olha como é que vai ficar aqui essa expressão aqui, ó. x4 menos 3 vezes a razão mais x4 igual a menos 2. Mas eu sei o valor da razão. A razão é 2. Então, vai ficar x4 menos 3 vezes 2 mais x4 igual a menos 2. No final, virou uma equaçãozinha simples. x4 mais x4 são 2 vezes x4. O 4 está parecendo um 9 ali, né? 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Aí eu vou passar esse menos 6 para cá somando. Menos 2 mais 6 dá 4. E o 2 eu passo dividindo. 4 dividido por 2. 2, como indica a alternativa E. Baita questão bem interessante de se fazer, com um detalhe que às vezes a gente não se lembra, né? Eu sei que muitas vezes o que nos pega é a falta de memória, né? Nem a falta de preparação. Às vezes a gente se prepara a full, mas aí na hora lá falta um pouquinho de memória. Não se preocupem, acontece comigo direto, no sentido de estar um momento, às vezes vocês viram aqui hoje quantas vezes eu esqueci ou botei outros valores, porque às vezes é isso, às vezes a gente tem as coisas para fora do nosso, vamos dizer assim, do nosso estudo para fazer, e é do jogo, ok? Bom, galerinha, depois vem o gabarito, né? E aí, assim, a gente encerra a nossa resolução comentada de progressão aritmética e progressão geométrica, certo? Queridos, por favor, se ficou com alguma dúvida em alguma das questões? Manda uma mensagem para mim aqui no grupo do raciocínio lógico dos alunos, ok? Que querem receber dicas, informações sobre concursos públicos, tá? É um grupo bem legal e que está sempre atualizado, tá? É por lá que eu mando, às vezes, alguns materiais complementares como esse, ok? De análise combinatória, de PA e PG, e, na sequência, já vislumbrando o concurso da Caixa Econômica, da Polícia Civil, o próprio concurso unificado do TSE e tantos outros concursos que estão previstos para 2024, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @professorgarotinho, tá? Todo dia com stories novos lá, enquetes, dicas, informações, muito, 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 muito conteúdo para ajudá-los a atingir o objetivo principal, que é a tua nomeação, certo? Muito obrigado por todos e muito obrigado por tudo e vamos juntos. Aqui, pessoal, eu fico com mais um vídeo completo, mais um vídeo gravado e a gente segue junto nos próximos dias.